Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, dia 28 de junho, e o clima tá chuvoso, assim, perfeito para fazer uma organização. Então, bora organizar o meu cantinho do crochê barra escritório barra penteadeira comigo? E o meu cantinho do crochê barra escritório barra penteadeira fica localizado aqui no corredor da minha casa. Antes, a minha penteadeira ficava ali no quarto, porém, como fizemos as prateleiras para colocar as pelúcias do outro canal, acabou que tivemos que colocar ela para cá. E não atrapalha em nada, porque são só eu e o meu esposo que moramos. E ele trabalha o dia inteiro fora. E como só nós dois moramos aqui em Santa Cruz do Sul, raramente a gente recebe visitas. E atualmente o meu cantinho se encontra assim. Eu resolvi tirar esses organizadores de maquiagem de cima da mesa, porque eu sinto que isso estava atrapalhando um pouco a minha produtividade. Ali bem em cima ficam coisas relacionadas a escritório, alguns livros, cadernos, canetas, enfim. Essas coisas relacionadas à papelaria no geral. E quem fez essa divisória com prateleiras para mim foi o meu esposo. Ele usou uma peça de MDF que ele ganhou. E para as divisórias da prateleira, ele usou tábua mesmo. Essas manchinhas que vocês estão vendo na prateleira são da própria madeira, tá? Só lixando para conseguir tirar. E aqui na minha mesa, eu resolvi deixar só os meus cadernos e um potinho com canetas e essas coisas de papelaria. Como eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, eu guardo as minhas linhas nessas caixas plásticas. E as coisas que eu uso para fazer crochê também estavam numa caixa dessas, só que estava muito ruim na hora da produção de ficar abrindo essa caixa e procurando as minhas coisas. Então, eu comprei na Shopee esses dois organizadores de gaveta para poder arrumar tudo. Comecei pelos olhos com trava, que também chegaram essa semana junto com os organizadores. Eu comprei apenas os tamanhos de olhos que eu reparei que eu mais uso, que são os de 8 e 10 milímetros.
vocês vão reparar nessa parte que eu coloquei as travas dos olhos de 8 e de 10 milímetros juntos, mas é porque elas são do mesmo tamanho. No outro kit que eu comprei, as travas de 6 milímetros até 10 milímetros eram as mesmas. Aí eu resolvi pegar as que vinham junto no outro kit que eu tinha comprado e colocar ali também, até porque para otimizar o espaço. E isso aqui é uma das coisas principais que me fez querer comprar esses organizadores, porque aqui ficam as argolas de chaveiro e outros acessórios que eu uso menos, mas que eu sempre esquecia porque estavam guardados aqui, ou quando eu tinha que pegar, era uma dificuldade, porque daí eu tinha que abrir a caixa, abrir esse outro potinho, então agora vai ficar mais fácil, é só puxar a gavetinha e tá a fácil alcance. E isso aqui, tudo que vocês estão vendo nesse outro lado do potinho são meia pérolas pretas, que eu precisava para um projeto específico, não estava encontrando no armarinho. Aí eu lembrei que tinha uma loja de miçanga e comprei um pouco, só que nisso eu já tinha encomendado 1000 meias pérolas pretas pela Shopee. Aí, quando chegou, ficou esse montão de meia pérola. E como vocês viram no outro organizador que tava, não cabia tudo no mesmo espaço, tinha que ficar um pouco em cada lado. E agora eu fiquei muito feliz que coube certinho numa gavetinha. Esse pote foram os primeiros olhos e narizes com trava que eu comprei. Eu comprei assim porque eu não tinha noção de qual tamanho eu ia usar mais. Para otimizar espaço, eu resolvi colocar essas travas de 12 e 14 milímetros ali junto, no espaço que eram dos olhos de 10 milímetros que acabaram. Até porque agora os olhos de 10 milímetros ficam nas gavetinhas. Eu queria muito mesmo que essa pistola de cola quente coubesse ali na última gaveta, mas eu tentei e não teve jeito, por causa do bastão ela não entra. Eu até cogitei colocar esse organizador que eu geralmente levo para viagens com algumas coisinhas extras ali na última gaveta.
Mas aí depois eu percebi que não fazia sentido e que ele tinha que ficar na minha bolsa, na eco bag que eu levo para os lugares com as coisas que eu tô crochetando no momento. Essas miçangas eu tinha comprado para fazer salva celular, só que eu não gostei muito da combinação que eu fiz, embora eu tivesse buscado referência na hora de comprar. Então agora eu vou deixar elas nessas gavetas, e já que elas não são muitas para encher uma gaveta, mas também não são poucas, eu dividi com algumas caixinhas que eu tinha sobrando aqui e consegui colocar todas dentro das gavetinhas. Para vocês terem noção, eu tenho até o meu nome separadinho, porque eu tinha feito um salva-celular para mim. E esses pedaços de caixa de leite que eu tô cortando são para fazer as bandanas do Naruto. Essa parte aqui foi sem dúvida a mais difícil. Eu precisava esvaziar essa caixa com coisas que eu uso para embalar os pedidos, para poder colocar esse tantão de enchimento, e coube acho que 1/3 do pacote de enchimento na caixa, e o resto eu tive que guardar dentro do guarda-roupa. Mas isso é mais uma coisa que vai facilitar na hora da produção, porque o enchimento ficando ali na caixa é só eu abrir a caixa e pegar. E essa outra caixa aqui são todos os pedidos prontos que eu tenho que levar para São Jerônimo, gente. Eu sei, meus clientes já estão muito ansiosos para que eu vá entregar, mas eu não estou conseguindo ir aí. Assim que eu conseguir, eu vou levar os pedidos de vocês. E os que não estão na sacola são as prontas entregas que eu estou fazendo para levar para a loja. Na organização, a gente sempre acha aqueles projetos inacabados, né? E foi assim que ficou o meu cantinho. Eu acho que agora vai conseguir me ajudar a fazer essa produção mais rápida, porque como vocês sabem, né, eu só consigo crochetar depois do meu horário de serviço. E como eu tô querendo participar de feiras, isso aqui vai me ajudar a ser mais ágil e a conseguir produzir mais coisas. Terminei a organização aqui do meu cantinho e o que eu resolvi fazer para encerrar esse domingo produtivo, né? Lembra que quando eu organizei, sobrou essa sacolinha aqui com alguns trabalhos interminados. E eu resolvi dar um destino para eles, seja terminar ou desmanchar, porque vocês sabem que peça interminada e fio parado é dinheiro perdido, né? Toda crocheteira fala isso, pelo menos. E eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho para finalizar o desmanchar. Primeiramente, eu tenho um dos meus primeiros trabalhos, que eu vou deixar a foto aqui para vocês de como que ele era. E aconteceu um pequeno acidente com ele. A minha cachorrinha simplesmente comeu a cabeça dele. Era um gatinho preto, deitadinho, e acabou que ela comeu a cabeça dele. E, gente, esse aqui eu vou terminar. Eu queria deixar ele como ele era nessa foto, mas eu acho que não vai ter como, porque eu não sei se eu tenho esses olhinhos. Mas eu vou terminar ele pra deixar aqui de recordação. Eu não vou nem vender, gente, porque não tem condições. Os meus pontos eram muito irregulares e abertos, então eu vou deixar ele aqui realmente só como uma inspiração, digamos assim. Só como um símbolo de que a gente evolui muito quando a gente se dedica a uma coisa. E além desse gatinho que eu vou terminar só pra deixar aqui pra bonito, também tem esse canarinho, que eu peguei a receita dele pra adaptar pra uma caturrita. Mas eu ainda não fiz a caturrita, eu fiz só o canarinho de amostra, então eu vou terminar ele pra poder vender. E depois eu tenho um porta-lip balm começado, e isso aqui foi muito bom, tá? Porque eu já tenho encomenda de porta-lip balm. E eu também tenho essa cabeça de coelho aqui, que eu vou terminar pra fazer aquele vidrinho com o coelho em cima, e aí eu já vou deixar pronto. E esse aqui vai ser uma peça que eu vou desmanchar, gente, porque eu até pensei em fazer um chaveiro dele, de cabeça, assim, do Bulbasauro, mas não sei se ficaria bom. Eu acho que eu prefiro desmanchar, esse aqui eu vou realmente desmanchar. E por fim, mais ou menos importante, aqui eu tenho algumas peças do Yoshi, do Super Mario,
que eu não consegui terminar porque eu tava tendo problema com a receita, enfim. Eu acho que eu vou desmanchar o corpo e eu vou tentar achar o tutorial da receita que eu tava fazendo por imagem pra ver se eu consigo fazer o corpinho, porque eu já tenho as patas e os bracinhos prontos. Então, realmente não é uma peça que eu queria não terminar, entende? E eu vou ver se eu consigo encontrar, mas talvez esse aqui fique pra depois. Talvez eu não consiga terminar ele hoje. Mas essas aqui que eu mostrei pra vocês agora, eu já anotei direitinho aqui as peças que faltam pra mim poder fazer. E eu vou fazer, então bora lá! E foi assim que ficou o gatinho. Eu achei que até ficou bem parecido com o original. Eu consegui fazer o bordado ali bem parecidinho. E eu encontrei os olhinhos, tá? Eu tinha eles ainda guardados. É claro que a tensão de ponto da gente muda, né? Conforme o tempo. E que dá pra ver um pouco a diferença do corpinho e da cabeça, que os pontos eram bem espaçados. Mas eu gostei de como ficou. E eu vou deixar ele aqui na minha estante como uma recordação. Agora bora pro próximo, que vai ser esse passarinho. Mais um finalizado e olha, que trabalheira, hein? Essas patinhas são feitas com arame e por volta do arame vai um fio enrolado, né? A gente passa a cola, enrola e isso dá uma trabalheira, mas valeu muito a pena, o resultado ficou muito fofo. Agora eu dei início ao último, já era noite, se vocês perceberem lá no fundo já tá mais escuro. E se vocês verem que tá piscando, é porque sem querer em alguns momentos eu coloquei em câmera lenta ao invés de colocar em time-lapse. Mas faz parte, foi a primeira vez que eu fui usar essa função e sem querer às vezes eu deixava um depois ou um antes, que era a câmera lenta. E esse último que eu tô crochetando, ele é um porta-lip balm de tulipas que fui eu que desenvolvi aqui no meu ateliê. Ele é um chaveiro que vai uma base para você conseguir colocar a manteiga de cacau ou lip balm dentro e também vai um pêndulo que é uma tulipa. Só que hoje eu não consegui fazer a parte da tulipa, só a parte do porta-lip balm. Até porque já estava meio tarde e isso consumiu o meu domingo inteiro, gente. Eu comecei de manhã,
O meu esposo que fez o almoço ainda para nós, graças a Deus. E eu terminei isso aqui, era por volta das 7 horas da noite. E eu ainda tive que editar esse vídeo. Mas eu tô muito feliz de ter conseguido organizar tudo para otimizar a minha produção e também com o resultado dessas peças que eu finalmente parei de enrolar e consegui concluir. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu domingo, eu consegui organizar aqui e também consegui finalizar 3 das peças que eu já tinha pré-prontas aqui no meu ateliê. Foi um domingo muito produtivo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de organização e de produção, não esquece de deixar o like e de se inscrever para receber os próximos vídeos aqui do canal. E é isso, tchau!